Já parou para pensar por que a gente acorda desanimado na segunda-feira? Claro que você já deve ter pensado sobre isso, mas você já parou para pensar profundamente sobre esse desânimo? Eu falo isso porque hoje eu estava dando uma caminhada e uma pessoa cruzou comigo super feliz e eu perguntei, poxa, você tá tão feliz hoje? E a pessoa me disse, é porque hoje é sexta-feira, então eu tô muito feliz. Eu perguntei, mas você não é feliz assim então na segunda, por exemplo? Ele falou, não, a segunda é terrível, eu odeio a segunda-feira, eu me sinto super desanimado. E eu achei isso interessante porque em nenhum momento essa pessoa tinha parado para analisar a origem desse desânimo. Por que ela se sentia tão desanimada? E ela também não tinha parado para pensar que esse desânimo estava em 4 dias dos 7 dias da semana dela. Ou seja, na semana dela, ela ficava mais desanimada do que animada. E só isso, para mim, já é motivo da gente começar a refletir um pouco sobre o que esse desânimo quer dizer. Então, se hoje você se sente desanimado quando está iniciando a semana e passa a semana meio desanimado, só vai sentir alegria lá na sexta, no sábado ou no domingo, saiba que é muito importante entender esse desânimo e é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Esse desânimo pode vir da frustração da gente fazer algo que a gente não vê muito propósito. Ou também pode vir da frustração da gente fazer algo que não recebe reconhecimento. Com questão de propósito, eu lembro muito de um amigo meu. Ele ama lidar com crianças. E quando ele estava desempregado, ele estava muito desanimado. Até que ele conseguiu um emprego de professor substituto em um colégio. Naquela época, ele falava que assim, o retorno que ele tinha financeiro não era tão legal, mas que ele adorava ir para a escola trabalhar com as crianças porque ele sentia o progresso das crianças e gostava desse apego das crianças com ele. Então, de certa forma, por mais que ele não recebesse um salário tão legal, justamente porque estava iniciando a carreira naquele colégio, ele sentia que aquele trabalho batia com o propósito dele. Ele gosta muito de lidar com crianças, então aquilo fazia muito sentido para ele. E consequentemente ele gostava mais dos dias da semana do que dos finais de semana, que ele tinha várias outras tarefas para fazer, como por exemplo ir para o mercado. Então essa questão do propósito levanta um alerta muito importante. Se hoje você vem se sentindo triste durante a semana, meio desanimado com a sua semana, talvez você esteja fazendo alguma coisa que você não gosta tanto de fazer. Confúcio mesmo dizia, escolha um trabalho que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu sei que essa frase parece meio coach, mas pode acreditar que veio muito antes dos coachings. E isso mostra que essa presença de sentido naquilo que a gente está fazendo é muito importante. Já o segundo fator relacionado a esse desânimo é a nossa frustração com o reconhecimento. Por exemplo, a gente pode ser reconhecido por um trabalho que a gente faz sendo muito bem pago. Muitos psicólogos, por exemplo, recebem R$ 30 por sessão e eles não se sentem reconhecidos por isso. E isso gera aquela frustração, aquela sensação de falta de reconhecimento, que faz com que a pessoa sinta desânimo na hora de atender aquelas pessoas. E o reconhecimento, ele não está ligado só à parte monetária, mas ele está ligado também à convivência que a gente tem naquela situação. Eu lembro que uma vez eu atendi num plantão psicológico uma senhora chamada Maria e ela era uma graça de pessoa. Ela parecia que estava sempre feliz. Na verdade, eu nem sabia por que ela estava indo para atendimento psicológico. Até ela começar a falar que foi uma perda familiar e tal. Mas ela tinha um ótimo humor, ela estava sempre animada. E ela me falou que ela era faxineira em um colégio que ela adorava trabalhar. Porque ela ia trabalhar, fazia a faxina dela lá e tal. E a faxina não era aquilo que motivava ela acordar de segunda de manhã, mas ela interagia muito com as crianças que entravam no colégio, interagia com os pais também. E ela gostava muito dessa convivência com essas outras pessoas. Então em casa ela era sozinha com o marido, mas quando ela ia para o trabalho, ela tinha essa convivência com as outras pessoas. E ela se sentia reconhecida, ela se sentia valorizada justamente por ter tanto contato com essas outras pessoas. Então aqui a gente tem os dois pontos chaves para a gente entender essa questão do desânimo. Talvez o desânimo que você esteja sentindo durante o seu dia seja essa questão de você não ver muito propósito naquele trabalho que você está fazendo. Ou talvez você até ganhe bem pelo seu trabalho, talvez até você saiba fazer bem o seu trabalho e você gosta do trabalho que você faz. Mas você tem que lidar com pessoas que não te reconhecem ou lidar com pessoas que são muito difíceis naquele ambiente. Então toda vez que você pensa no teu trabalho, toda vez que você pensa naquela sua rotina que você vai ter naquele dia, o seu cérebro fica falando, pô, você vai sofrer demais se você for até lá. Então o desânimo no nosso corpo acaba sendo um sinal e um dispositivo de proteção, porque ele tenta evitar com que a gente entre em situações em que a gente vai se frustrar ou que a gente pode ser machucado de alguma forma. E o ponto-chave desse vídeo é que a gente não deve enxergar o desânimo e simplesmente tentar ignorar ele e achar que a vida é assim mesmo. Não, a vida não precisa ser assim. Eu sei que talvez nesse momento aí você não consiga imaginar com clareza quais são os passos que você tem que fazer, o que esse desânimo significa, mas aí é justamente o momento de você parar e começar a refletir sobre quanto tempo você já vem estando desanimado, sobre quais pontos daquilo que você tem fazendo na sua rotina realmente impactam e te deixam desanimado. Porque são justamente essas perguntas, esse autoconhecimento que vai possibilitar com que você tome alguma ação para fazer o resto da sua vida ser menos desanimado. Porque se você passa a semana inteira desanimado com os dias que você tem, poxa, quantos dias da sua vida você vai estar animado? Se você só se anima no sábado e o resto da semana é horrível, isso quer dizer que dos 365 dias do ano você vai ter só um punhado de dias aí que você realmente estava feliz. Então não faz sentido a gente sentir alguma coisa e simplesmente ignorar isso. Autoconhecimento na prática é exatamente isso, é a gente começar a questionar aquilo que a gente sente e buscar entender quais são os passos que a gente tem que dar para poder se entender melhor. É exatamente esse tipo de coisa que eu ensino dentro do Movimento Despertos, onde a gente aprende a entender um pouco mais as nossas emoções, aprende a entender um pouco mais os nossos pensamentos e assim a gente consegue agir de uma forma mais consciente para atingir
uma vida que faz mais sentido. Então, se você tá meio desanimado, vão aqui alguns passos que podem te ajudar bastante. O primeiro é justamente o que eu já falei, que é entender que o desânimo é um sinal. E sinais a gente busca identificar o que está disparando aquele sinal. Então comece a se questionar aí na sua vida, o que está te deixando tão desanimado? É o relacionamento com alguma pessoa? É o seu trabalho em si? É o seu chefe que faz se sentir assim? Talvez é o transporte para chegar até o teu trabalho que está te deixando desanimado? Enfim, identifica aí o que está te deixando desanimado. Segundo passo, comece a traçar um plano para você acabar com esse desânimo. Ah, mas isso é muito difícil, eu não sei como é que eu vou fazer. Se você não começar a dar alguns passos para alguma coisa mudar, você vai ter o resto da vida desanimado. Isso deve ser motivo suficiente para você dar um pouco mais de atenção, não acha? Outro ponto, não tenha medo da mudança. Se você já viu meu canal é super pequenininho aqui. E olha que eu era muito grande no Instagram, podia ter ficado lá e tava tudo certo. Mas eu queria criar vídeos mais longos. E essa é uma mudança grande. Criar vídeos longos é completamente diferente dos vídeos curtos que eu já criava. Mas eu realmente sentia que eu precisava criar conteúdos maiores que pudesse explicar melhor algumas questões e ajudar mais as pessoas. Então foi isso que eu resolvi fazer, começar do zero aqui no YouTube. Da mesma forma, você pode fazer uma alteração aí na sua vida. Se você não está gostando muito do trabalho, tem um relacionamento muito tóxico naquele trabalho, talvez seja necessário você mudar de setor, talvez seja necessário você mudar de trabalho. E tudo começa com alguns passos, a gente começa a traçar algumas metas. Pô, talvez eu tenha que aprender inglês para mudar de setor aqui, para ser promovido, ou talvez eu tenha que melhorar uma habilidade minha aqui em casa e tal, e assim eu vou poder ter o meu próprio negócio. Enfim, tem que começar a traçar algum plano para poder lidar melhor com esse desânimo. Porque no final das contas, o Confúcio e aquela frase estão super certas. Se a gente faz alguma coisa que gosta, que não machuca a gente se sente disposto nesses dias. Mesmo que apareçam desafios, mesmo que tenha algumas dificuldades, mesmo que não gere tanto resultado financeiro assim, se aquilo é algo que faz sentido pra gente, a gente faz aquilo com total paixão, com total carinho, e é bem reconhecido, consegue se relacionar bem com as pessoas ao lado, a vida vale muito a pena. E eu desejo de coração que você consiga identificar isso para reduzir esse desânimo que vem te machucando aí. E eu farei o possível para os outros vídeos aqui do canal continuarem te ajudando a se sentir cada vez melhor.